Boa noite, boa noite. A gente vai começar, senão a gente se alonga muito. A gente ainda tem alguns debates. Sou arquiteto urbanista, mestrando em desenvolvimento regional. Acompanho algumas frentes de luta. Hoje eu estou na Secretaria Executiva do BR Cidades e estou muito feliz por esse projeto estar começando aqui, para a gente começar uma luta junto aos movimentos sociais por cidades mais justas e mais assistidas, né? Então, o meu muitíssimo obrigada mesmo. A gente sabe da necessidade que é a gente debater sobre o Brasil urbano, principalmente em relação às cidades da região norte, que a gente já tem dados também que elas estão crescendo ainda mais do que algumas metrópoles, principalmente em relação à economia, em relação à população. Isso faz com que a dinâmica urbana ela tome uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva que a gente vê aqui que é nítida, por exemplo, né? São os espaçamentos urbanos, a especulação imobiliária e principalmente que a gente vê aqui é a financiarização dessa especulação imobiliária. Então, isso faz com que seja urgente também esse debate enquanto o nosso território. Hoje a gente conta com uma conversa muito legal com a Karina, que é a nossa coordenadora nacional, uma das coordenadoras nacionais também do BR Cidades, arquiteta, urbanista, mestrando em arquitetura e urbanismo também, faz parte do Despejo Zero, é uma pesquisadora em relação aos urbanismos nas cidades. A gente conta também conversar com o professor Dr. Basoli, que é professor do curso de Direito, também do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, um especialista nos assuntos das cidades também. Professor Basoli, eu chamo o senhor para ficar aqui do meu lado, para a gente começar a nossa conversa. A Karina vai estar com a gente online. Karina, vou aparecer aqui para você. Boa noite. Eu vou me sentar e a gente começa a nossa conversa a partir de agora. Eu passo a palavra para a Karina, que vai elucidar um pouco, trazer para a gente um parâmetro, uma perspectiva em relação à BR Cidades. Logo, passo também a palavra para o professor Basoli, e aí assim a gente vai conversando sobre o BR, sobre as nossas expectativas enquanto Tocantins. Meu muitíssimo obrigada, e eu passo a palavra para a Karina. Oi, gente, boa noite. Primeiro eu queria agradecer aqui o convite da Karine e do professor Basoli. Para mim é uma honra estar aqui discutindo com vocês, sobretudo com a formação de um núcleo tão importante, né, que é mais um na região norte, para a gente conseguir discutir a realidade brasileira, né, que é realmente uma dificuldade que o campo, mesmo da esquerda ou do campo progressista, a gente tem de sair desse eixo Rio-São Paulo. Então, para mim, eu fico muito contente de poder contribuir um pouquinho aqui com o debate. Eu separei, gente, a minha fala em 3 blocos rápidos, assim, para dar um panorama um pouco da rede. O primeiro, algumas pontuações bem rápidas, né, sobre a importância de pautar a realidade das cidades. Depois eu vou passar um pouco o que é a Rede BR Cidades, né, de onde a gente surgiu, quais que são os nossos objetivos, e aí eu vou fazer uma conclusão que é mais, na verdade, apontar alguns desafios a curto prazo que a gente tem na rede, vem se alinhando nacionalmente. Se eu ficar olhando muito para baixo, gente, é porque eu descobri uma tecnologia muito nova recentemente, que é anotar no caderno. Então, eu tenho feito esse esforço, porque depois que eu descobri isso, fica muito mais fácil para fazer fala do que no PowerPoint, que às vezes eu me estendo ainda mais. Bom, então, começando nesse primeiro bloco, né, bem rápido sobre a questão da importância, né, da realidade das cidades, eu vou começar um pouco com uma base de pensamento que a gente se orienta bastante, assim, tanto no BR Cidades, ou mesmo nas nossas pesquisas, ou nos debates conjunturais com os movimentos populares, que é o que o Roberto Schwartz cunhou de as ideias fora do lugar, né, que é bem rápido, assim, contar um pouco o que é como a gente nasceu, né, e não só nasceu, mas que a gente
vem de uma sociedade que traz no centro da sua reprodução social a escravidão, a gente é uma sociedade que, ao mesmo tempo que tem um pensamento liberal, a gente, na prática, né, tem uma base material que é escravista. Então, existe essa grande discrepância entre pensamento e prática, né, entre ideologia e o que, na verdade, é a realidade. Então, que seria essas ideias fora do lugar. A Hermínia Maricato, ela usa muito essa expressão para falar do espaço, e aí ela usa o lugar fora das ideias, né? E por que eu estou trazendo isso? Para a gente tentar um pouco compreender esse desafio que a gente tem, não é só algo de agora, mas talvez desde o início da nossa formação, que é essa abstração da realidade no campo, seja do planejamento, seja da arquitetura, do direito, do desenvolvimento regional. Eu acho que em todo o campo que quer discutir um pouco o espaço ou um projeto mesmo de país. Então, a gente, né, trabalha muito com essa ideia de que, vou dar um exemplo, né, o edifício ou até o planejamento, ele se dá em lugares, né, em pontos específicos, sem considerar o todo, né, algo mais totalizante. Então, é como se esse ambiente construído, né, o que a gente vê, não fizesse parte nos nossos estudos ou até das nossas práticas militantes. Só que se a gente tem, né, existe mesmo uma função social do pesquisador, do planejador ou até desse militante mais orgânico, eu acredito, eu acho que também os militantes do BR Cidades, que essa função social ela vai se dar muito a partir das cidades. E as cidades, né, esse compromisso, essa função social, ela tem que ser, né, a partir de um compromisso com o espaço urbano e com o coletivo, senão ela deixa de ser uma função social. Então, a gente consegue ver essa realidade real mesmo, o tempo inteiro, né, caminhando, indo e voltando do trabalho, né, as horas enormes gastas que a gente gasta com isso todos os dias, e até no Google Earth, se a gente for ver. Então, assim, é uma realidade que ela não é difícil de ser vista, só que ela não é muito noticiada. Então, mas o que a gente precisa, então, pensar quando a gente olha, né, e vive esse espaço para identificar essa realidade? Então, eu acho que é importante a gente ficar atento ou fazer esse esforço naquilo que é fundamental para a estruturação do espaço, sobretudo, acho que em relação ao uso e à ocupação do solo, né? A mobilidade, as distâncias que eu acabei de citar, mesmo o saneamento, o meio ambiente, o rural e o urbano. Eu acho que, sobretudo, atualmente, cada vez mais importante quando a gente vai falar de cidade, que a gente traga o rural também para o debate, porque não tem como discutir mais as cidades e o espaço urbano sem trazer isso que cada vez mais está imbricado, né? Quando a gente vê, sobretudo acho que aqui em São Paulo a gente tem discutido muito ao plano diretor, né? As cidades hoje parece que elas são rurais, mas é porque, né, vem se espraiando para que o mercado imobiliário avance. Então não tem muito essa distinção, e eu acho que a gente tem cada vez mais que discutir essa nova realidade. Bom, aí voltando um pouco, né, em tudo isso a gente consegue ver, né, essa desigualdade, essa questão palpável e real. Então, a realidade das cidades, e que, ao contrário, né, do cartão postal ou dessa mídia mainstream que a gente vê ali, principalmente do turismo, enfim, que a gente vê das realidades, que parece que não existe desigualdade social no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Então, nesse sentido, como que a gente pode se defender dessas ideias fora do lugar? Eu vou colocar aqui 3 exemplos, mas eu acho que cada realidade pode ser que tenha que funcione mais, mas que talvez seja a formação popular através de um ensino paulo-freiriano, que é aquele que não é que a universidade ou especialistas vão ensinar, não, eles também vão aprender. Então, essa troca o tempo inteiro, que ela é muito importante e que ajuda, inclusive, sobretudo, eu acho que as novas gerações a entender essa realidade e a se comprometer e pensar um mundo bem diferente e que seja comprometido com essa transformação social. E aí isso também pode ser através das extensões ou da disseminação popular do conhecimento. Inclusive, essa pauta da disseminação popular do conhecimento é uma coisa que a gente discutiu essa semana na Secretaria Executiva junto com a Karine também, que é essa questão da comunicação, que ela não é do CARD só, é uma comunicação popular, né? Como que a gente vai fazer a dona de casa que leva 4 horas para ir para voltar do trabalho e ainda tem que
cuidar da casa, e a gente ainda tem que falar, olha, você tem que discutir o planejamento urbano. Não, como que a gente vai pautar isso? A gente não vai conseguir acessar ela nas redes sociais do BR Cidades. É por outra forma, é uma outra disseminação popular. Eu acho que isso tem muito mais a ver com esse trabalho de base, com essa necessidade de ir para o território e pautar outro tipo de comunicação e de disseminação de conhecimento. Então, esses são exemplos, né, que a gente pode usar para romper a construção desse pensamento liberal, neoliberal, do que são as cidades, né, ou do que são esses espaços. Então, esse trabalho, né, de mostrar a cidade real, que é da autoconstrução, é do precariado, é da fome, ela também, gente, quando eu falo isso, ela não é só sobre que a gente tem que levar esse conhecimento dentro da sociedade civil. Eu acho que, inclusive, que eu tenho tentado pautar, é, sobretudo, a gente levar esse conhecimento real para dentro das universidades, que, infelizmente, tem muitos segmentos que ainda não conhecem, parece, ou desconhecem, ou não querem conhecer a cidade real, e também dentro do poder público, e também para o judiciário, que aí eu não sei se é falta de conhecimento ou falta de vontade, mas a gente precisa pautar isso para dentro e levar a questão da cidade real. Então, assim, tem muito trabalho pela frente. Eu acho que, sobretudo, quando a gente fala dessa realidade nacional, né, que é sair desse eixo Rio-São Paulo, que eu falei no início, né, identificar esse Brasil, né, real, na centralidade da realidade brasileira. Então, por isso que eu acho tão importante a criação nesse lançamento do Núcleo Tocantins, e eu espero que ainda o núcleo cresça mais ainda, para além de Palmas, e, enfim, que a gente possa discutir. Então, aí eu vou para o meu segundo bloco, que é explicar um pouco o que é, né, o BR Cidades, de onde a gente surgiu, o que a gente discute. Bom, a gente, para quem não sabe, a gente nasceu em 2017, né, numa conjuntura pouco depois do golpe da ex-presidenta Dilma Rousseff. Então, era aquele momento que lideranças, técnicos, movimentos sociais, a gente, né, não sabia muito o que fazer, e com essa necessidade de se juntar para rearticular mesmo um projeto de país, né? O que a gente precisava fazer naquele momento. E aí a gente foi convidado, né, pessoalmente, na verdade, a professora Hermínia Maricata e a professora Karina Leitão, para contribuir na Frente Brasil Popular com o Projeto Brasil, para discutir as cidades, né, que é para fazer esse projeto para as cidades brasileiras. Então, isso pensando num trabalho de médio e longo prazo. Então, assim, 2017 para a gente ainda está muito novinho, né? Então, a gente ainda está nascendo e está ainda se capitalizando pelo Brasil. Que é justamente com essa necessidade, nessa vontade um pouco de retomar esse projeto de futuro, que, infelizmente, eu acho que ele está muito rebaixado, né? Acho que o futuro ele ficou muito nas mãos de quem pode pensar o futuro, porque a classe trabalhadora agora ela só pensa no que vai comer amanhã, porque é o que ela consegue, porque é o que ela, né, que ela precisa sobreviver, e se muito consegue pensar no mês que vem para ver se o salário vai cair ou não na conta. Então esse projeto de futuro acabou ficando muito nas mãos, né, de quem não precisava ou de quem não deveria. Então essa necessidade de voltar esse projeto de futuro para o poder popular. Então, a partir disso, né, quando o BR Cidades foi lançado, que foi o manifesto, ele explodiu muito rápido, assim, foi em maio de 2017, durante o encontro de planejamento, que foi em São Paulo. E a gente avalia bastante que isso se deu muito porque a questão urbana ela é muito central, porque ela pega tanto a questão de gênero, raça, mobilidade, habitação, saneamento, meio ambiente, e consegue unificar pautas divergentes numa mesma construção de projeto. Então, eu sinto que é uma maneira que a gente tem, né, de não solapar as lutas locais e importantes de cada movimento e organização, mas eu acho que é uma forma, inclusive, da gente se organizar e tentar pautar conjuntamente esse projeto, sabe? É uma questão meio dessa necessidade da gente voltar e se unificar junto para fazer um projeto de transformação brasileiro mesmo, vindo das bases. Então, hoje a gente tem, agora com o núcleo Tocantins, 19 núcleos, né, em 19 estados da Federação Brasileira, e a gente normalmente tenta se organizar ou fazer um esforço através de uma tríade, né, que compõe a movimento social, né, liderança de movimentos sociais, liderança de entidades profissionais ou jurídicas, e também universidades, né, estudantes. Eu acho que também uma questão bem legal
a rede vem pautando, e a gente na secretaria, essa necessidade de pautar também um projeto que abarque um projeto geracional também, que é uma questão difícil para a gente, né, da esquerda, dessa passagem, né, que a gente tenha um pouco essa dificuldade mesmo de achar novos nomes, né, essa coisa de passar o bastão, e eu acho que a gente tem feito esse esforço muito importante de fazer esse debate geracional e cada vez trazer mais jovens para discutir, e hoje, infelizmente, eu não posso mais ser jovem, porque esse ano eu fiz 30 anos, então, de acordo com o IBGE, eu não sou mais, então eu preciso também passar o bastão agora. Bom, e aí, voltando aqui, outra pauta importante, que é essa prioridade, né, de debater localmente esse projeto, né, com essa retomada da democracia. Então, a gente acredita que a democracia ela vai se dar só através do poder local. Quando eu falo poder local, é através da base mesmo, retomar esse projeto de base, e ele é muito difícil, é uma dificuldade que a gente tem, mas a gente tem feito esse esforço contínuo de cada vez mais vindo das bases, para aí depois a gente pensar nesse projeto, nessa agenda nacional urbana. E esse esforço também, eu acho que de empoderar, encontrar formas mais efetivas de participação, né, como a gente já na história do Brasil vimos coisas bem-sucedidas, como o orçamento participativo, mas eu acho que a conjuntura agora talvez precise de novas formulações, novas formas dessa participação social. E, por fim, nessa disputa de narrativa que eu mencionei no meio da minha fala, que é essa comunicação popular, né, que não vai muito além do card da rede social, que esse esforço a gente tem feito, mas eu acho que a gente precisa avançar muito mais. É claro que nas redes sociais a gente ainda também precisa, mas eu acho que é uma disputa muito além, né? Eu acho que é um pouco a guerra das ideias, assim, que a gente costuma falar. E aí, por fim, vou passar aqui só para a minha conclusão, porque no BR, ainda que, né, é um trabalho a médio e longo prazo, é claro, porque para fazer uma transformação estrutural não vai estar em poucos anos, né, gente? A gente está falando de um país com mais de 300 anos de escravidão. Mas eu acho que uma ferramenta que a gente usa bastante para se organizar é ir dando pensando tarefas conjuntas de curto prazo para cada um ir se organizando localmente, nacionalmente, a gente debatendo a conjuntura e pensando nos próximos passos. Para esse ano, talvez acho que o Basoli pode falar, a gente discutir nas próximas reuniões, é a construção, que vai ter em outubro desse ano, o Seminário Nacional de Habitação e Reforma Urbana, que vai fazer 60 anos, né, que ele aconteceu a primeira vez em 63, que foi na época daquelas reformas de base, e aí foi um momento muito importante para a gente debater a reforma urbana, e que ela, na verdade, foi o início, né, o embrião, para começar a discutir e construir a Constituinte e depois também o Estatuto da Cidade. Então, esse ano, como faz 60 anos, e pensando nessa conjuntura importante da gente, né, incidir mais na pauta urbana e colocar ela no centro do debate político e também da sociedade civil, que ainda que a gente tenha conseguido um grande feito, né, que é eleger o Lula, a gente viu que o debate urbano ele ainda está muito longe de ser central ou debatido mesmo politicamente e também nas esferas da sociedade civil. Então, é um momento para a gente se articular e pensar, né? Agora já está até aberto as inscrições para as entidades locais se inscreverem, aderirem para somar essa construção e também para se inscreverem nos eventos preparatórios, né? Esses eventos preparatórios vão ajudar muito a gente pensar nessa discussão do que a gente vai discutir no evento presencial, que vai ser em outubro, em Brasília, do dia 20 a 24. Depois a Karine pode mandar para vocês as informações melhor. Bom, e além dessa tarefa mais concreta, a gente vem estabelecendo algumas prioridades, que é esse laço com o território, né, que a gente discutiu nessa mesma reunião, a Karine trouxe bastante ideias bastante legais, né, que é essa disseminação da comunicação, e acho que priorizar esse trabalho de base e trazer mais para perto do BR Cidades essas organizações que estão no território, não para que elas se somem no BR Cidades, sumindo e se tornando BR Cidades, mas eu acho que é para somar, porque o lado bom de ser uma rede é que ninguém precisa deixar de ser uma entidade para dar dentro do BR Cidades. Então, a gente tem feito esse esforço de ir discutindo localmente, vendo como que a gente consegue potencializar. E aí, por fim, mas essa eu vou deixar para o Basoli falar, que é a COP30, né, que acho que discute pautas centrais para a gente, que é o nó da terra e a questão do meio ambiente.
e que o Basoli falou uma coisa tão importante, que é isso, deixar que a centralidade tem que vir do norte, né? O norte que vai pautar a COP30 e quem sabe no Brasil a gente consiga reformular um pouco dessa realidade brasileira sem ser sudestina, né? Que a gente fala lá brincando. E é isso, gente. Finalizo aqui a minha fala e agradeço pelo espaço. Muito obrigada, Karina. É isso, a gente pensa em fazer uma formulação aqui no Estado a partir de grupos de trabalhos, né? Então, acho que os assuntos mais emergentes para nós, daqui a pouco a gente também vai colocar em pauta e a gente vai começar a se articular dessa maneira. Eu concordo muito com a Karina quando ela traz essa importância da gente conseguir trabalhar para tornar as cidades mais diversas, né? E as cidades mais diversas, mais assistidas, mais dinâmicas socialmente, justas, e que a gente consiga fazer a luta dentro da cidade com essa interseccionalidade, né? Mas essa interseccionalidade juntando os movimentos, o movimento negro, o movimento feminista, os movimentos de luta por moradia, os movimentos que ocupam as nossas ruas, os movimentos de hip hop, por exemplo, os artistas. Então, eu acho que a gente só vai conseguir fazer uma luta justa na cidade, conseguir caminhar para cidades que são mais assistidas quando o povo tomar a frente dessa luta, né? Então, eu ia falar mais um pouco sobre como a gente pensa se organizar em relação aos núcleos, aos eixos, mas eu passo essa palavra para o professor Basoli e ele vai explicar um pouco também como que a gente pensa e como que a gente pensa em dividir as nossas tarefas e como que a gente pensa em se articular aqui dentro de Palmas, a começar de Palmas, né, porque é aqui que a gente está lançando, mas que a gente espera que os outros estados, os outros municípios, consigam também agregar a luta e assim a gente conseguir fazer uma movimentação dentro do estado. Então, eu passo a palavra ao professor Basoli. Bom, boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer imensamente a presença. Eu acho que é de suma importância esse momento. É o que a Karina colocou. Na verdade, Karina, é uma luta de alguns anos, 23 anos do Tocantins, buscando o protagonismo do Norte. Não consegui, não sei se eu vou conseguir com o BR Cidades, mas por aqui passaram IBDU, IPDMS. Então, veja bem, o BR Cidades é mais uma experiência, né? Então, e com todos esses coletivos, a gente, é lógico, cada um dentro da sua característica, né, obviamente, eu diria o seguinte: primeiro, é uma forma de passar o bastão, Karina. Estou passando o bastão, eu entendo que passar o bastão é para quem está buscando alternativa para se instrumentalizar, estudando, tá? Enfim, a gente tem, pelo menos eu tenho tentado fazer esse papel, não sei se eu tenho conseguido, mas assim, das experiências que tem passado, que a gente tem discutido, tem surtido, assim, efeitos interessantes, né? Então, esse é um ponto. E eu reforço esse ponto que a Karina falou, do protagonismo do Norte. Então, e agora, o protagonismo do Norte, ele não é desvinculado. Eu acho que não é um movimento separatista. O objetivo não é esse. Nós temos que nos articular para tentar dialogar, né? Qual é a nossa angústia, né? É porque em todos os momentos nós somos encostados para um segundo plano. Então, veja bem, em todos os momentos nós ingressamos, em um determinado momento, falar assim, não, a decisão que nós vamos tomar é essa, tal, e vem do Sul e Sudeste. Então, veja bem, agora a gente vai, né, fortalecer a nossa discussão dentro de um protagonismo local e fazer esse diálogo, que eu acho que é importante, até porque, veja bem, se nós pensarmos no grupo muito rico que nós temos nas universidades, né, no Norte e aqui no Tocantins. Então, acho que a gente, tanto entre os docentes, como
os discentes, eu acho que a gente tem que aproveitar isso ao máximo. E agora esse diálogo eu acho extremamente produtivo, nós temos muito que aprender com vocês e também temos muito que ensinar, é o que você colocou, e não só com vocês, a gente tem que dialogar também com os movimentos sociais. Eu tenho tentado abrir a porta da universidade, na verdade, eu não tenho que abrir a porta, eu acho que a porta, os movimentos sociais têm que abrir a porta da universidade, e isso tem que ser feito com pressão, né? A pressão que eu digo é chegar aqui e falar, nós queremos integrar as discussões locais. Então, eu acho que é isso. Fizemos grandes eventos aqui com o IPDMS e tal, buscando essa alternativa, e aí eu acho assim que nós perdemos 4 anos aí, né, que terminou com esse desmonte todo. Eu acho que a gente vai demorar muito tempo agora para voltar, pelo menos, ao que era, né? Então, eu não tenho nem muita perspectiva, né, de alcançar a melhoria ainda. Chegando onde nós estávamos, acho que já é um passo significativo. Veja bem, qual é a pretensão, né? Eu acho assim, por que o BR Cidades me chamou a atenção? Porque, primeiro, não tem hierarquia, tal, a gente não tem, né? Eu estou aqui como alguém para contribuir para fazer essa interligação, tá? A Karina como executiva nacional, enfim, mas não existe essa hierarquia. Isso para dizer que, aliás, o meu entendimento é que é muito interessante justamente por causa disso. O fato da universidade integrar esse processo, né, e o fato da interlocução. A interlocução acho de extrema importância. Qual é a minha proposta dentro desse contexto, né? A Karine que está fazendo o trabalho de articulação para que a gente consiga avançar. Eu estarei sempre acompanhando para trazer um pouco essa experiência. O que eu estou dizendo, aqui na região norte, a gente trabalhou pelo menos com 3, 4 entidades e com uma metodologia bem estruturada. Eu acho que um dos exemplos exitosos, inclusive tem um livro aí à disposição de vocês, que é o Palmas Participa. A professora Patrícia Orfila esteve nesse movimento, né, como no Palmas Participa, numa discussão do plano diretor, enfim. Então, eu acho assim, nós temos uma metodologia bem interessante, né, que é a metodologia de grupos de trabalho, tal, que já está bem fortalecida dentro do Palmas Participa, que a gente conseguiu um movimento, fazer um trabalho assim bem fortalecido, né, que resultou até na produção desse material que está à disposição de vocês. Então, a proposta inicial, é lógico que a gente pode rediscutir, adequar, sem sombra de dúvida, a estruturação de grupos de trabalho e que a gente consiga fazer essas reuniões articulando para que nós consigamos levar, por exemplo, para o nacional a nossa proposta. Vamos para ouvir, para entender, enfim, mas nós temos também proposta. Nós queremos que as nossas propostas sejam consideradas, né, e a gente consiga avançar dentro do que nós propomos, tá? Então, assim, eu acho que esses pontos, eles são substancial, no sentido de que o que a universidade pode contribuir. Nós temos muita gente trabalhando com pesquisa, professores, alunos, é o caso da própria Karine, né, ela trabalha plano diretor, tal, então a gente tem um movimento muito importante, né, relacionado à condição de que a gente pode aproveitar isso, né, essa expertise toda para que a gente consiga avançar numa discussão propositiva e dialogada, né, e aí com os movimentos, enfim, estruturando isso. Isso dá trabalho. Essa parte é a parte mais complicada, isso dá trabalho e também isso requer renúncias, né? Então, quem está aqui, obviamente, está renunciando de estar nesse momento com a família, enfim, um tempo que ele estaria estudando, enfim, então requer também renúncia. Então, a ideia é que a gente consiga nos estruturar em grupos, e aí cada um dentro do seu assunto, inclusive, muito legal, assim, as conversas que eu tenho, na verdade estou no BR Cidade há quase 3 anos aproximadamente, mas assim, como, né, alguém que acompanha o trabalho, né, efetivamente participei já de alguns eventos
em São Paulo, tal, até em circunstância de representar o IBDU, na ocasião, né, eu terminei indo para o BR Cidades por intermédio do IBDU. E aí o que a gente observa, né, é que a gente pode fortalecer e nos estruturar dentro daquilo que a gente faz. Então, quando eu converso inicialmente com a Karina, eu falo assim, Karina, o que a gente pode fazer? Ela falou, não, o que a gente tem que fazer? Não, vocês não precisam fazer nada, só fazer o que vocês já estão fazendo. Então, o que a gente... É um caminho muito claro e com grandes possibilidades da gente levar o que nós estamos fazendo. Então, a nível de pesquisa interna, tal, o que já existe de pesquisa, o que a gente pode divulgar, o que a gente pode fortalecer. Então, é um caminho de extensão, né, de divulgação do que nós já estamos fazendo, e isto está articulando também com os movimentos e com a população em geral, tá? Então, com a divisão de grupos de trabalho, os grupos vão continuar fazendo o que estão fazendo, né? O que a gente precisa fazer é nos reunir, né? Então, nós precisamos ter uma periodicidade de reunião para a gente fazer uma discussão, reuniões de trabalho, né? Também eu acho assim, essa reunião de lançamento, tá tudo bem, a gente está mostrando, tal. Uma reunião de trabalho, as pessoas, né, o grupo trazer aqui e apresentar o que ele está fazendo, enfim, a gente agregar isso. A minha proposta é de que a gente consiga fazer isso, né? Eu estou inicialmente... nós estamos pensando aí, né, com a Karine, mas isso é bem aberto a outras pessoas que querem integrar, mais ou menos, por isso que eu estou dizendo, usando um pouco a expertise de que nós tínhamos no Palmas Participa. A cada reunião a gente sai com 4, 5 laudas escritas, e aí você tem algo que vai se fortalecendo. Então, o que a gente quer fazer? Um site, uma estruturação, e a cada reunião sair produção dentro do que os grupos estão fazendo, ao menos relato, tal. Não, aqui a gente não está falando de artigo científico, nada disso, relatos do que está acontecendo, da onde a gente pode os caminhos para a gente se fortalecer, tá? Então, como isso pode ser feito? Bom, internamente, quanto mais a gente fortalecer, mais a gente consegue caminhar, mas a gente tem a articulação nacional que pode contribuir em alguns momentos. Eu acho assim, em alguns momentos, eu estou perdido, então eu tenho alguém que pode contribuir, a gente coloca aqui na tela, né? Enfim, a gente já estabeleceu um diálogo também, a gente quer trazer a vinculação. Aí o site a gente já começou a pensar, já estamos articulando o site, o Cidades de Fato vai trazer os podcasts, né, articulados com o BR Cidade, então a gente vai ter, e aí que é o ponto de nós nos fortalecermos, tá? Que é o seguinte, o podcast não é só para trazer o pessoal do nacional, é para que a gente também discuta aqui. Então, por exemplo, o que o grupo tem de importante que pode ir para o podcast? Então, o grupo vai falar, ó, eu quero no próximo podcast eu quero apresentar o meu trabalho, tá legal, então vamos montar, tá? Então é isso. Então veja bem, eu acho que a gente, com uma base de site, o podcast que inclusive vai ser divulgado pelo BR Cidades, tá? Então a gente tem a possibilidade, né? Nós estamos iniciando agora, é lógico que é fruto de 23 anos tentando fazer alguma coisa, então agora a gente já está começando com um site que a gente está terminando de montar, o podcast, né, funcionando já há 3 anos, a gente está com mais de 70 entrevistas realizadas, e outros mecanismos que o Neocidades, junto com a gente, o Labcidades, enfim, a gente já tem um fortalecimento para, né, estrutural bem interessante, tá? Então dá para fazer, tá? E aí, obviamente, que quem está aqui tentar trazer mais pessoas, né, para esse trabalho e tal, mostrando, né, de que todos nós, discentes e docentes, têm a possibilidade de contribuir, não se isolando, tá? Trazendo o que nós estamos fazendo para a sociedade, tá? Então, basicamente é isso, gente. Em relação à COP, eu acho substancial a gente pensar, eu tenho falado isso
desde o momento que foi anunciado que vai ser em Belém pelo governo federal, e eu hoje de manhã até falei, eu entendo que o reitor da nossa universidade, no dia seguinte, ele tinha que vir a público e dizer, nós vamos preparar para ser protagonistas nessa COP. Mas isso não aconteceu, não está acontecendo, mas eu estou insistindo, nós temos que protagonizar, porque, veja bem, nós não podemos ficar só reclamando. Nós temos que chegar e falar, nós temos a condição de estar à frente. Nós já iniciamos um trabalho, inclusive a Karine está contribuindo, os alunos do mestrado estão contribuindo, que é falar sobre a agenda, que a gente já vem fazendo já há algum tempo, para a gente falar com os municípios sobre a agenda, fazendo com que eles consigam entender. Aqui tem a Andressa que está aí, né? Que também está nessa discussão aí da agenda. Então a gente quer mostrar, o Tocantins tem que sair alguma coisa daqui para a COP, né? E não só no âmbito governamental, porque eles têm mais possibilidades, mais recursos de fazer isso. Qual o risco que nós corremos? O Tocantins ser representado por alguém do Sudeste, que vai lá dizer, alguém do Sudeste que vai chegar lá e falar assim, gente, no Norte e tal, ele nunca veio aqui, tá? Ele é contratado por uma consultoria, ele vai elaborar algum relatório, vai chegar lá em Belém e dizer, no Norte, Paraná, acontece isso, tal. Se alguém perguntar, você conhece lá, tal? Não, essa preocupação que nós temos que ter, tá? Então, assim, eu acho assim, tem que ter, sim, nós devemos estar na COP30 representando o Norte, e capacitados para isso. É um momento, tá, de nós nos fortalecermos. Tá? Talvez não haja concordância, tá, mas vamos pelo menos fazer críticas, então. É um grupo muito pequeno que vê a região Norte e que tenta se estender esse debate e tal, porque há um preconceito muito grande em relação à região Norte. Essa região, né, é nossa, então a gente tem que lutar para que ela seja melhor, tá? Então, basicamente é isso, até não vamos estender, porque todo mundo, né, quer falar um pouquinho, então, assim, novamente agradeço, e a gente vai estar à disposição. Veja bem, o que eu quero colocar para vocês, esse momento inicial que nós estamos falando para fazer articulação, mas esse espaço, no meu entender, não só no meu entender, acho que esse espaço, nós temos que entender que esse espaço é nosso, tá? Então a gente tentar montar isso de alguma maneira, alguém pode estar à frente em algum momento, outro não está, enfim, eu acho que isso para mim é indiferente. Para mim, o importante é que a gente consiga avançar, tá? Avançar no sentido de que a gente encontre um caminho da melhor forma possível. Eu, particularmente, posso contribuir muito na questão metodológica, porque a gente vem trabalhando, tá? Então, assim, não que seja necessário fazer aquilo que eu, por exemplo, indicar, achar que é interessante e tal, mas fica mais como uma contribuição, né? De repente nós temos aqui pessoas com condições até muito mais capacitadas do que eu e dá condição melhor de avanço aí, tá? É basicamente isso. Obrigado, Karine. Muito obrigada, professor. Quando você foi falando, eu fui anotando uns pontos aqui. Queria conversar também, antes da gente abrir para os movimentos e para os presentes, para a gente ter uma conversa a mais sobre, né? Então, o que a gente busca mesmo é consolidar uma organização que realmente discuta uma agenda urbana a partir das nossas realidades, né? Da realidade do Tocantins. Também, como o professor falou, existe uma série de caminhos que a gente pode percorrer para conseguir atingir essas cidades mais justas. E essa demanda ela só é possível se a gente conseguir se unir, ter capilaridade durante esse processo, né? Então, o nosso compromisso é assumir uma agenda mesmo, um projeto coletivo pactuado entre nós para que a gente consiga fazer com que esse projeto consiga ter uma abrangência maior no nosso estado e que não seja uma coisa que a gente só tenha esse primeiro momento de conversa e que a gente não consiga avançar,
como Karina disse, não precisa a gente se desvencilhar dos nossos movimentos sociais, das nossas organizações, para estar compondo o BR Cidade, né? Então, nós, a partir das nossas especificidades, a partir da bagagem que a gente tem também, que a gente vai conseguir se unir e fazer com que essa luta ela realmente seja palpável, porque é palpável, né? A gente tratar sobre a cidade, sobre os assuntos da cidade, para nós é tranquilo, porque, poxa, a gente usa o transporte público, a gente tem acesso à infraestrutura ou não dentro de nossas cidades, né? A gente vive as desigualdades do nosso território. Então, para a gente é palpável travar uma luta em relação ao direito da cidade, né? Então, a minha preocupação maior em relação às nossas organizações, ou essas organizações, é que a gente consiga fazer com que as pessoas se sintam pertencentes para além da academia. Opa, na academia a gente tem acesso a muita coisa, na academia a gente tem acesso aos assuntos diversos, mas aí, e a trabalhadora, e o trabalhador, e o secundarista, como é que a gente vai fazer com que essas pessoas elas também estejam conosco nessa movimentação? Essa é a minha preocupação. Então, assim, essa preparação, é o amadurecimento enquanto a participação popular, e falar desses assuntos para nós que são importantes, né? Então, a gente começa muito timidamente aqui entre nós, e eu espero que essa movimentação ela só continue a avançar, porque é através do poder popular que a gente vai conseguir fazer a mudança dentro do nosso território. Então, eu estou muito feliz que seja agora, estou muito feliz que seja a partir das nossas lutas, a partir das nossas realidades, e é com isso que eu também agora abro esse espaço para a gente conversar entre nós e falar das nossas perspectivas, né? Se a gente começa agora a montar grupos de trabalho, se a gente tem essa ideia de montar grupos de trabalhos, a gente também começa a entender quais são os assuntos mais urgentes para a gente conseguir trabalhar dentro da nossa cidade, né? Então, acho que eu vou começar a chamar a Nayara para o Movimento Negro Unificado, para estar aqui do nosso lado, conversar um pouquinho, mas que outras pessoas que estão presentes e também queiram dar sua contribuição e também queiram falar um pouco sobre as expectativas em relação à BR Cidade, a essa nova construção, que estejam à vontade. Ai, gente, muito boa noite. Queria saudar inicialmente a Cacá, Karine, conhecida como Karine, que é um orgulho para a nossa militância saber que pessoas, mulheres negras estão ocupando a universidade, estão mobilizando todas as estruturas, né? Que, como a Jules Davis disse, quando a mulher se movimenta, a mulher negra se movimenta, toda a estrutura se movimenta junto com ela. E esse protagonismo deve ser muito ressaltado porque é uma luta ancestral do povo negro de que nós ocupemos a universidade e transformemos esse espaço. E saudar grandemente essa iniciativa, né, de construir mais um espaço de resistência aqui no Tocantins, que é o BR Cidades. Em 2019, a gente também criou um núcleo, né, o Movimento Negro Unificado aqui no Tocantins, um movimento que desde a década de 70 denuncia o racismo estrutural. E isso é uma expressão que eu acho muito importante, porque o Tocantins é muito visto como estado novo, mas a nossa luta, né, a luta do povo que vive aqui, a luta contra os poderosos, ela é antiga. E se você falar sobre cidades, sobre desigualdade espacial, também falar sobre desigualdade racial, e a desigualdade racial permeia esse espaço há muitos e muitos anos, e tem sido objeto de denúncia do movimento negro também há muito tempo. É importante ressaltar que o Tocantins é território quilombola, Tocantins é território de pessoas que resistem. E a resistência na cidade, ela precisa olhar muito para isso, de como as cidades se organizam para garantir o poder branco, né, a centralização do poder branco e promover uma segregação racial. Isso aqui é muito explícito em Palmas, e a gente pode ver isso em vários centros, né, em várias cidades. E pensar na cidade, né, é o que as pessoas, né, que a gente gosta de falar, os especialistas gostam de falar, mas é pensar em gente. O que é gente? Cidade é produzida por gente, então ela tem que servir para a gente, não para o lucro e não para o dinheiro. E é isso que a gente tem colocado. E nós, enquanto movimento social, né,
A única coisa que a gente tem é nós, né? Enquanto os grandes poderosos têm dinheiro, têm poder, a única coisa que a gente tem é nós. Por isso que os trabalhadores vão para o mercado de trabalho se vender, porque só tem a mão de obra. E nós, então, como trabalhadores, a única coisa que a gente tem é vida e é nós. E aí nós vamos dedicar isso também, não só para trabalhar e para gerar lucro, mas também para fazer uma existência. E é isso que a gente está construindo aqui, lançando a cidade, é falar que a gente está dedicando um pouco da nossa vida, que é a única coisa que a gente tem para confrontar esse grande poder, que é o poder capitalista, que é o poder centralizador. Então, a gente está aqui e fala, isso aqui está nascendo, está aqui nascendo na universidade, mas isso aqui vai se alargar para o Tocantins, vai chegar na periferia, e a gente vai chegar na mesa do poder para pactuar a negociação. Eu falo assim, por que a Eusória Enis tem esse alto índice de morte de jovens negros e ninguém está fazendo nada, está sendo tudo naturalizado? A gente quer falar que isso é racismo e a gente não aceita mais. Por isso que nós, Movimento Negro, estamos junto com a Karine, com várias cidades, para dizer que o racismo também vai ser objeto da gente de luta e que as cidades devem ser mais justas e também igualmente construída tanto por negro como por branco, como por indígena, por várias pessoas, várias etnias, várias raças. E é isso que a gente quer construir aqui. Muito obrigada, né? Muitíssimo obrigada. Eu vou chamar o companheiro Afonso, que ele vem representando o movimento de luta por moradia, um movimento que eu tenho muito apreço também, que eu aprendi muito e me formei dentro dessa organização. E passo a palavra para você, meu irmão. Boa noite a todos. Meu nome é Afonso, sou estudante de Direito aqui da UFT também. Hoje construo também um movimento estudantil aqui nessa universidade, que é algo que me orgulha muito, construir essa universidade e também pensar o Estado, né, como Palmas. Hoje a gente vive em uma cidade que é tão vista como um local novo, um Estado novo, como a gente já até falou aqui, mas a gente percebe que a desigualdade social está demarcada dentro do nosso território, né? Uma cidade tão nova, com relativamente tão poucos habitantes, ter o povo pobre dessa cidade, viver tão longe do centro, trabalhar tão longe de casa, demorar 2 horas para chegar em casa, como é em grandes centros também, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Hoje, eu moro nos predinhos do Minha Casa Minha Vida, e claramente hoje mudou um paradigma na minha família, né, sobre a sobrevivência mesmo, né, onde a gente não tem mais que se preocupar com o pagamento de aluguel, que muitas vezes é exorbitante nessa cidade. Algumas pessoas não entendem que talvez a gente pague mais caro o aluguel do que na grande São Paulo, né, pensando até nos locais da cidade mesmo. Então, eu acho importante que a gente ressalte, inclusive, o caráter que Palmas, mesmo sendo uma cidade tão pequena, tem de excluir essa população. Hoje a gente tem os 2 últimos grandes empreendimentos de moradia popular de Palmas, são no extremo sul da cidade, que muitas vezes não traz o acesso propriamente à cidade dessas pessoas que foram morar nesses locais. E como entender que esses predinhos, esses locais, também perpassam essa violência, né? Essa violência que é um monopólio do Estado, que muitas vezes a gente entende também como a polícia. Eu hoje moro aqui na região norte, que é relativamente mais próximo do centro, e mesmo assim a gente não deixa de ver essa violência do braço armado do Estado contra a população pobre. Essa população que a gente sabe, historicamente, ter uma cor, ter uma classe, né, que está desde os primórdios do crescimento desse país, carregando esse país nas costas. Então, eu vejo com muita felicidade
a abertura do núcleo Tocantins, né, do BR Cidades, que a gente tenha cada vez mais esse espaço de resistência que esse Estado tanto precisa, para a gente poder debater mesmo a reforma urbana, a reforma agrária, porque a gente sabe o quanto tem terra nesse Estado, o quanto tem local para as pessoas morarem, e mesmo assim a gente ainda vive esse estado de subsistência dos pobres em relação à terra, em relação à moradia. Muitíssimo obrigada, Afonso. Gostaria de chamar o Diego, companheiro de luta do Coletivo Nacional de Juventude Negra. Boa noite a todas e a todos. Muito feliz de estar aqui no lançamento do BR Cidades. Me chamo Diego, sou egresso aqui da universidade, então tenho muito carinho por esse espaço, pelos docentes presentes, pela comunidade acadêmica, bem como também, né, a comunidade externa que está presente aqui. Hoje eu fui estudante do curso de Direito e através, né, da minha experiência na universidade, entrei no movimento estudantil e foi onde eu tive inicialmente acesso ao debate, né, da ciência sociedade. E foi uma pauta muito através da Cacá, principalmente, que tem me ganhado e que tem me movimentado para, inclusive, estar aqui hoje, né, me dispondo, né, a organizar esse núcleo aqui no Tocantins. Sou militante do Enegrecer, Coletivo Nacional de Juventude Negra, um coletivo, um movimento que luta, né, para garantir que a juventude negra tenha seus espaços garantidos na sociedade, lutando contra o racismo, contra as nuances do racismo sobre o corpo da juventude negra. E é impossível, né, lutar pelo fim do racismo sem pensar uma cidade mais justa, uma cidade que realmente garanta para a comunidade negra ali a sua melhor qualidade de vida. E não é só de agora que o movimento negro pensa a cidade. Se a gente for avaliar aqui, né, desde que o processo de escravização, o primeiro polo de resistência do povo negro foram os quilombos. E pensar nos quilombos é pensar, né, um projeto de sociedade antagônica àquela sociedade colonial que eles viviam. Então, o seu polo de resistência era pensar um novo modelo de sociedade, onde não houvesse a segregação que havia nas cidades coloniais, e que, inclusive, os quilombos demonstram hoje, né, através da história, que eram muito mais bem organizados socialmente, né, onde existia ali equiparações políticas, enfim, existia uma série de relações que não se viviam nas cidades do período colonial. E aí, após o período de escravização, o governo continuou sempre pensando na cidade, no seu modo de como viver em sociedade, até porque uma grande camada da população negra foi arrastada para as regiões periféricas, e aí veio o debate, né, de lutar para garantir uma comunidade, né, a sua comunidade, ali com mais direitos, com mais qualidade de vida. E hoje, né, o movimento negro também sempre pensando esse novo modelo de sociedade, uma mudança, uma transformação realmente do que a gente vive hoje, denunciando muito o racismo ambiental, denunciando muito essa segregação espacial, que também é racial, denunciando a ausência de políticas públicas nas regiões mais periféricas, onde está a grande camada do corpo negro nessa sociedade. E a partir dessa série de denúncias, né, que o movimento negro historicamente vem fazendo, que a gente também se dispõe praticamente, ou seja, na prática, a se movimentar com as frentes de luta, e aí agora com as cidades, que já faz tanta luta, né, em várias partes do Brasil, e agora aqui no estado do Tocantins, eu acredito que, se depender da força de vontade da Karine, que essa galera lutadora, bem como dos que eu vejo aqui, como o professor Lazaro, o conjunto das pessoas aqui, vai ser um núcleo com muito êxito, com transformações estruturais para a cidade, para que a gente consiga levar realmente, como a Karine falou, e se comunicar com as pessoas, com a sociedade, para que a gente pense cada vez mais na cidade, não só em períodos eleitorais. Tem muita gente que só consegue pensar política de saneamento, só consegue pensar mobilidade na hora, às vezes, do processo eleitoral, porque se debate mais a cidade nesse período, bem como também levar uma comunicação para as pessoas do que já existe. Isso aí também já entra até como uma proposta, né, dos eixos que podem ser trabalhados, porque das políticas públicas que já existem, embora poucas para reduzir as desigualdades sociais, muito dos mais pobres não têm acesso a ela, têm dificuldade de ter acesso a ela. Então, conseguir comunicar para as pessoas o que nós já temos de garantia de direito e lutar e se movimentar politicamente, teoricamente, para que a gente consiga cada vez mais denunciar o modelo de sociedade segregatória e esse modelo de sociedade racista. Muito obrigado.
Muito obrigada, Diego. Dos que estão presentes, alguém quer dar uma fala? Alguém quer conversar um pouquinho? Falar das suas expectativas? Falar, por exemplo, olha, eu quero que a gente comece a trabalhar por tal ponto. Alguém quer falar alguma coisa? Esteja à vontade, esse é um espaço para realmente a gente conversar entre si, não precisa se acanhar. Companheiro, por gentileza. Boa noite a todos. Provavelmente eu quase que me senti um corpo estranho aqui, porque me parece que todo mundo aqui, o que é interessante, é da universidade, né? E eu estou aqui, eu me chamo Arthur Alcides. Eu estou aqui porque recebi um convite de um amigo e um companheiro, que talvez alguém conheça, chamado Paulo Mourão, e falou então que ia acontecer isso aqui. O lançamento desse núcleo BR Cidades. Então, veio o convite com a reportagem sobre esse lançamento. E aí, eu fiquei dali analisando o professor João Basoli. Tive algumas oportunidades de ouvir em outros momentos. E aí vem Karina e Karine, né? Então, eu estava dali refletindo. Primeiro, eu sou filho aqui do norte e oeste do Tocantins, mais precisamente de Ponte Alta do Norte, Ponte Alta do Tocantins, região do Jalapão. E lutei pela criação do Estado, na condição profissional de acadêmico de Direito em Goiânia, Goiás. Depois disso, fui candidato a deputado estadual na criação do Estado. Posterior a isso, em 94, eu fui diretor de habitação do Estado do Tocantins. E vendo aqui essa discussão, Karine e Karina, muito importante, sobre as cidades. E aí a reflexão vem no que foi colocado aqui, por alguns aqui muito bem colocado. Começa por Palmas, projetada e, ao mesmo tempo, socialmente uma excrescência. Porque a implantação do nosso Estado talvez precisasse de alguém de punho, mas não de alguém tão ditador, de alguém que não olhava para a sociedade como um todo. É tanto que Palmas foi projetada em seu plano diretor para que aqui não entrasse pobres. Barreiras foram constituídas para que existisse o taquaral, o tesouro início, para que lá ficassem. Sem pensar que certa forma, mesmo a reformação não tendo nada a ver com a área urbanística, nem de arquitetura, mas precisamos pensar uma cidade que seja justa e integrada. Até porque os bens públicos de primeira necessidade, eles são muito caros para chegar até cada residência. E aí, quanto mais distante você coloca a família, aí você encarece para lá levar água, enfim, o saneamento básico, a energia, né? E em 94, então já houve um programa de habitação, governo do Moisés Avelino. 2.000 e tantas casas em que eu ajudei a coordenar esse programa. Casas populares, atendendo aquele momento as famílias de baixa renda. Mas nós tivemos, depois disso, foi falado aqui, que é pensado na hora da política, não como um programa, entendeu, pensado no sentido de atender a sociedade de forma econômica, de forma justa, mas sim eleitoreira. Aí esse mesmo governador que tinha principiado lança um programa de casa chamado Bandinhas. Não sei se vocês conhecem essa história. Algo assim irresponsável. Como se aquelas famílias tão pobres fossem dar conta de dar continuidade e transformar aquilo numa residência. Aquela bandinha era algo desrespeitoso. Mas tinha que ser muitas e muitas unidades para que assim tivesse uma resposta política eleitoral, né? Então, a verdade é essa. Eu fico feliz quando, então, aqui já foi falado, vivemos aí, professor João, realmente 4 anos de desmonte nesse país, e agora precisamos todos corrermos contra esse tempo que parece ser curto, mas ele foi muito grande
pelo desmonte realizado. E essas políticas públicas, em que verdadeiramente nasce de um debate dentro da academia, mas buscando, Karine, quem está fora, isso é muito interessante. Eu não sei se, porventura, o convite foi estendido também quem compõe o poder. Porque talvez fosse interessante, se é que a gestão de Palmas não tem relação, se gostaria de estar aqui, porque era importante que estivesse, para realmente debater, então, a implantação do núcleo BR Cidades, dentro desse contexto de que tenhamos cidades, então, mais justas e verdadeiramente humanas, que se pensa no cidadão e na cidadã. Então, foi interessante eu poder estar aqui, tendo passado pelo que eu já passei, mas, consequentemente, recebendo uma aula. Tá? Era só isso. Bom, só quer falar? Não, bom, agradecer a presença de todos aqui. A Hermínia Maricato nos mandou um recado, tá? Então acho que 5 minutinhos de vídeo, então acho que vamos passar o vídeo para vocês ouvir o recado dela. Olá, eu quero cumprimentar a todos que estão participando da criação do núcleo do BR Cidades do estado do Tocantins. Especialmente agradecer ao professor João Basoli e às arquitetas e urbanistas pós-graduandas Karina Correia e Karina Serra. Muito felizes de receber vocês entre os nossos núcleos que estão em todo o Brasil. Vou falar um pouquinho da nossa rede, onde vocês são muito bem-vindos. A Rede BR Cidades, um projeto para cidades do Brasil, nasceu de um convite da Frente Brasil Popular para propormos, refletirmos, repensarmos o Brasil e propormos um projeto para o Brasil. No nosso caso, somos um grupo que se dedica a pensar as cidades e refletir, inclusive, a gestão das cidades. Nós lançamos um manifesto, lançamos uma proposta nas redes sociais, jamais pensamos que fôssemos ter uma resposta tão impressionante. A Rede BR Cidades, ela reúne pesquisadores, professores, profissionais, lideranças sociais, que têm muita experiência, não só de pesquisa e reflexão, mas muita gente com experiência prática também, de ação, de gestão sobre as cidades. E nós temos atualmente um verdadeiro patrimônio de parceiros e parceiras de todo o Brasil. Em especial, nós achamos que a contribuição da academia é fundamental nesse momento. Por quê? Nós temos uma tradição de um pensamento que o Roberto Schwartz chama das ideias fora do lugar, ou o Sérgio Buarque também chama atenção para a retórica distante da prática e da realidade. Por quê? Por causa das nossas raízes coloniais. E se nós juntarmos toda essa reflexão sobre a realidade brasileira, que é muito desconhecida pela sociedade brasileira, se nós juntarmos essa reflexão com a ação sobre a realidade por parte das instituições, executivo, legislativo, judiciário, mas também por parte da sociedade civil, por meio das extensões universitárias, por exemplo, por meio dos movimentos sociais,
sociais, dos movimentos, das entidades profissionais, nós seguramente vamos ter uma mudança muito grande no país. As cidades, elas refletem, elas participam do cotidiano de 85% da população brasileira. Um cotidiano que é muito sofrido por grande parte da população que mora nas periferias das cidades, ignoradas, invisíveis, sofrendo com uma mobilidade precária, com o acesso precário à habitação. A questão do saneamento, nós temos 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto no Brasil, e do esgoto coletado, 40% é tratado. É uma tragédia social, econômica para a saúde, principalmente, e ambiental. Então, cada núcleo que reúne essas pessoas do BR Cidades tem uma importância muito grande numa conjuntura de um mundo que está mudando profundamente. Nós estamos vivendo uma revolução tecnológica e nós estamos vivendo uma mudança profunda em geopolítica e, inclusive, no capitalismo, especialmente no Ocidente. É hora de repensar o Brasil. É hora de dar uma importância para as cidades onde vive 85% da população. A democracia no Brasil nunca será sólida se não passar pela capilaridade do território, da proximidade das moradias, das escolas, das praças. Estamos no BR Cidade trabalhando pela reconstrução da democracia no Brasil. E eu tenho certeza que o núcleo de Tocantins chegou para contribuir com as cidades do Tocantins. Nossas cidades são muito desiguais e nós queremos mudar essa realidade. Boa sorte, gente, para nós todos. Um abraço. Sejam bem-vindos. Essa visão que ela traz sobre as questões, né, das cidades, né, então acho que é bem importante e mostra as possibilidades aí do nosso avanço. A gente ainda iniciando em Palmas, obviamente, né, e depois buscar outras cidades, né, do Tocantins. É importante aí o BR Cidades, núcleo de Tocantins, não só o núcleo de Tocantins, o BR Cidades nacional, né, em nos seus vários núcleos é totalmente aberto, né, para que a gente tenha essa amplitude. Então, aqui, como ela colocou, profissionais, movimentos sociais, docentes, né, a universidade, e ela coloca, é importante porque, e a Karina reforçou isso, muitas universidades estão integradas, porque a universidade ela tem a possibilidade, né, de fazer esse diálogo. Então, a universidade, que aqui nós temos a UFT, fica, né, da região sul agora do estado, né, então nós temos a Federal do Norte, né, que está na parte de norte, obviamente, do estado, mas isso, nós estamos abertos aí, não só para trabalhar em Palmas, mas também nos outros campos da Universidade Federal e tentar, e aí sim a gente precisa da contribuição, sim, de vários integrantes aí. Eu acho que é bem aberto isso, porque eu acho que é interessante a gente fazer esse debate. Pessoal, está aberto aqui, eu gostaria de falar. Boa noite a todos, me chamo Frederico, eu sou engenheiro civil de formação aqui da Universidade Federal, mestrado também aqui na Universidade Federal e sempre buscando acompanhar o que tem acontecido por aqui e, sobretudo, nessa luta e nesse esforço de transformar as nossas cidades, que é onde eu dedico
a minha atividade profissional hoje enquanto servidor público do município, né? Fico feliz pelo entusiasmo que a gente consegue ver no pessoal que fez as falas aqui, e falar depois da professora Maricato, né? A gente fica meio... Mas fiquei sabendo do lançamento do BR Cidades porque estivemos aqui na segunda-feira, num outro momento de debate sobre uma das crises que foi pontuada aqui por vários colegas, que é a crise da mobilidade no nosso município. A gente tem uma atividade aí que a gente veio trazer na segunda-feira, mas agora não para tratar disso, mas de tentar dar um indicativo de possibilidades de trabalho que a gente visualiza estando dentro da burocracia ou das instituições que, de certa maneira, conduzem dentro das suas possibilidades as políticas públicas. E a gente viu, assim, a história brasileira, ela é marcada por uma dificuldade muito grande de a gente conquistar alguns espaços de participação e de fala, e especificamente os conselhos existentes nas cidades, né? Muito do que a gente ouve de discussão e que vai, de repente, culminar num movimento desse como o BR Cidades, vem dessa luta histórica de afirmação e de criação desses espaços institucionais para que se pudessem ouvir as falas de todos os lugares e de todas as gentes que compõem as nossas cidades, né? E aí, dentro desse arcabouço institucional, vivenciando lá o dia a dia, a gente vê um esvaziamento, uma perda de energia dos movimentos em geral, da população em geral, na ocupação desses espaços que foram muito sofridos para serem construídos, com todos os seus problemas, as suas dificuldades, os desafios e, às vezes, a dificuldade de a gente enxergar a nossa participação e a nossa luta tendo efetividade na prática, nas políticas públicas, mas as nossas cidades hoje, elas, e Palmas especificamente, onde está nascendo aqui, o BR Cidades no Tocantins, ela tem uma ampla gama de espaços já constituídos, institucionalizados, dentro da burocracia municipal, e que elas podem ser ocupadas como mais um meio de tentativa de realizar essas transformações. E hoje elas estão esvaziadas, ou foram, por esse esvaziamento completamente esquecidas pela burocracia estatal, ou estão com pautas que, de repente, não estão endereçando esses desafios que a gente colocou aqui, que a gente sabe que são os desafios principais da cidade. Então, ela fala nesse sentido, assim, de repente, provocar também esse nascimento do BR Cidades num caminho que ele possa energizar e levar novamente a ocupação desses espaços que estão abertos lá, são constituídos e existem para tentar fazer essa mediação e essa escuta, né? Então a fala era mais nesse sentido. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada, Frederico. Pode deixar que a gente vai se organizar e vai começar a ocupar esses espaços sim, viu? Espera nós lá. Mas, eu quero agradecer, Arthur Alcides, pela sua fala. É muito importante ouvir você, e ainda mais que você trouxe esse parâmetro, né, em relação ao que você vivenciou sobre a consolidação de Palmas e o projeto de exclusão que para a gente ainda é muito visível aqui na nossa cidade, né? Eu também quero agradecer aos companheiros que trouxeram as suas falas, as suas contribuições. Muito importante a gente pautar também sobre o racismo dentro do nosso território, né? Nayara trouxe um negócio muito legal, que é muito difícil da gente tratar também, mas que é a respeito do racismo genderizado, né? Que a Grada Quilomba já falava para nós, e traz essa junção do sexismo com o racismo do corpo das mulheres dentro do nosso território, né? O que é o que mais a gente vivencia como mulheres negras dentro da nossa sociedade. E tratar sobre os assuntos da cidade é tratar sobre os assuntos das pessoas periféricas, porque nós sabemos quem são os corpos que estão na periferia, nós sabemos quem são as pessoas que estão passando por esse processo de segregação dentro do nosso espaço, que são as pessoas negras. Então, não tem também como a gente tratar sobre o direito à cidade, sobre o acesso à cidade, se a gente não conseguir consolidar
e travar uma luta contra o racismo nesse processo também. Então, para mim é muito importante que a gente comece também a tratar desses assuntos a partir daí, a partir do racismo dentro do nosso território e das formas de segregação que nos são impostas também. Eu acho que a gente vai se encaminhando para o final da nossa reunião, não antes de ouvir a Maria. Maria, por gentileza. E é isso, eu já vou começar a falar aqui novamente que eu fico muito feliz desse lançamento, fico muito feliz de ouvir vocês, fico muito feliz de fazer parte dessa construção, e eu acho que a gente só tende a avançar. Boa noite a todos e a todas. Na verdade, a minha fala, porque com respeito à pauta dessa questão da direito à cidade, uma pauta que eu vejo muito importante, que pode ser discutido no BR Cidade, é a questão do portador de necessidade especial no direito a essa cidade. Como é que ele se mobiliza? Como é que ele anda em Palmas? Uma vez que nós consideramos que Palmas é uma cidade nova, que é planejada, se for parar mesmo para olhar, mesmo no centro da cidade, um cadeirante andar ali não tem condições. Então, e você pode dizer assim, mas você não é cadeirante, você não sabe como fazer, você não tem essa realidade. Mas eu quero contar a experiência própria da minha casa. O meu esposo, em 2015, se tornou cadeirante, não era cadeirante, se tornou cadeirante. E quando nós chegamos aqui, foi justamente no ano 2015. E a cidade, uma vez que a gente considera planejada, a gente ficava imaginando. Na verdade, ele se tornou cadeirante depois que nós chegamos em Palmas. Então, assim, andar com a cadeira de roda no centro de Palmas é um malabarismo muito grande. Você tem que fazer. Na verdade, não dá para andar. Dependendo do local que você for lá, até mesmo nos espaços públicos, você tem que fazer um malabarismo para chegar no local. Então, um assunto que deve ser mesmo pensado é nessa questão do portador de necessidade especial, não somente do cadeirante, mas de todas as necessidades especiais, né? Porque, como direito à cidade, esses também têm o direito de ocupar a cidade, como qualquer um de nós. Todos têm direito à cidade, inclusive e também os portadores de necessidades especiais, né? Então, era só para chamar atenção para esse fato que eu fiquei pensando, não tem esse aspecto no BR Cidade para ser discutido, né? Que é importante, que é necessário. E, assim, quando você não tem alguém na família, você já tem um olhar para o portador de necessidade. Mas quando vem à porta, a sua casa, na sua vida, aí você fica mais ainda atento a tudo que se passa, né? Chegar no local, você tem um outro aspecto, você chega, até pode ser que tenha a pequena passada ali, acesso para a cadeira, mas aí alguém estaciona bem justamente no local que iria passar a bendita cadeira. Então, como que você vai passar se você estacionou lá? Uma educação que seria o básico para quem pode chegar, para quem tem o acesso, não precisa daquele espaço, né? Então, era só mais para a gente poder também pensar no portador de necessidade especial. Muito obrigada. Acho que eu anotei alguns pontos importantes que a gente pode começar. Não sei se hoje a gente consegue, né, professor, fechar os grupos, os eixos, mas vejam só, a gente trouxe muito sobre a mobilidade, a gente trouxe muito sobre a participação popular, sobre a luta contra o extermínio da população negra, e agora sobre a acessibilidade. Então, são pontos que a gente já pode começar a pensar. Daqui a uns dias a gente torna a se reunir e aí a gente começa a condensar a nossa luta a partir disso. Veja, na nossa lista de inscrição, a gente deixou um espaço para... Lista de inscrição, não, lista de presença, o espaço para o nome e para o e-mail, né? Não foi o telefone lá, mas eu acho que depois a gente direciona o e-mail para todo mundo e a gente começa... Aí eu penso que a gente pode fazer um grupo geral do BR Cidades e a partir disso a gente começa a trabalhar as frentes, né? Então, eu vou passar a palavra para o professor Basoli, para a gente já ir encerrando e vamos que vamos.
Então, quem esteve presente deixa o nome e o e-mail, a gente vai fazer o primeiro contato com o e-mail, depois a gente vai pegar para solicitar o telefone e a gente monta um grupo de WhatsApp geral, tá? E aí a Karine colocou alguns pontos, obviamente que a gente vai ampliar muito, tá? E fica o convite a todos para ir às próximas reuniões, e aí já passa a ser reunião de trabalho, enfim, a gente já começa a discutir com aprofundamento, enfim. Gostaria de agradecer, Karina, sua presença virtual. Acho que você fez o programa com a gente, Cidade de Fato, agora voltou para nos estimular, né? Agradecer a professora Emília Maricato pelo vídeo, enfim, acho que é instigante, é estimulante para que a gente, né, inicie bastante fortalecido. A gente tentou demonstrar hoje que a gente tem uma estrutura inicial que dá para caminhar. Agradecer a Karine, que né, vai trabalhar na articulação, na estruturação, e aí a gente, né, convida. Isso não é possível acontecer se não tiver o interesse, de maneira geral, dos acadêmicos, né? Eu quero que vocês entendam que há a possibilidade de trabalhar os projetos, né, e TCC, dissertação, teses, né, voltados aí para o que a gente discutiu, acho que é importante, né? Isso foi um dos motivos que despertou o interesse da Karine. Eu acho que ela dá para a gente tem a possibilidade, sim, de continuar a fazer o que estava fazendo e contribuir para esse trabalho, né? E os demais, os movimentos sociais, de maneira geral, entender que é uma forma da gente fazer essa interlocução tão necessária e aí buscar esses espaços que o Fred colocou, de discussão. Enfim, a gente pode, em vários momentos, né, estar lá com um grupo preparado para fazer uma discussão mais qualificada, tá? Então, agradeço a todos e a gente encerra o trabalho. Gostaria que nós nos aplaudíssemos de maneira geral por estar aqui e garantir que nós vamos continuar o trabalho fortalecido. Mas muito obrigado a todos. Obrigado.